Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Feed pro Funil, né? Esse podcast que tem o intuito de receber líderes, tomadores de decisão, que trabalham, né, para público B2B. Então, a ideia é a gente gerar insights, trazer provocações, né, para outras pessoas também, né, se inspirarem aqui com os desafios, com as oportunidades que a gente discute aqui na mesa. Antes da gente começar, né, vai lá no Instagram, segue a nossa página do Feed pro Funil, a gente está no YouTube, no Spotify, então a gente tem cortes sempre. Se você for, né, tocado por alguma mensagem ali, compartilha, manda para os amigos. Acho que sempre pode, né, ajudar muita gente. E hoje estou aqui com a Larissa Ramos. Obrigadão, Obrigada a você pelo Lari, por ter convite. vindo. Super feliz. A Lari é, enfim, uma líder inspiradora, porque a Lari ela tem uma agência que chama Estação Criativa, né? Então ela é fundadora, CEO da agência de marketing e ela é nichada no mercado de óleo, gás e energia. E aí, conhecendo a história dela, foi um super desafio, né? E especialmente essa tomada de decisão. Então, Sim. conta pra gente aí, né, dessa jornada até aqui, como É. aconteceu tudo. Não, primeiro agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar participando. Geralmente eu estou desse lado aí, Você né? também é Conversei um podcaster, né? podcast. Mas eu estava até pensando antes de vir para cá se eu contava a versão estendida ou a curta, porque tem muita coisa aí nesse processo. Hoje eu estou com a Estação Criativa, né, que é a agência de marketing, como você falou, nós somos nichados para o setor de óleo, gás e energia, mas eu montei essa agência há mais de 10 anos, ainda estava na época de faculdade, com, se eu não me engano, 18 anos, segundo período de faculdade. Empreendedorinha desde cedo. Eu sempre quis empreender, né, então eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer algo nesse sentido, e montei a agência Estação Criativa e na época... Eu sou de São Gonçalo. Eu queria, olha a cabeça da pessoa, né? Eu queria fazer marcas para as empresas, para os empresários de São Gonçalo, para deixar os lugares mais bonitos. Queria ser realmente o ponto de partida. Esse era até, inclusive, o slogan ali da agência. E aí teve muita coisa aí nesse meio, até eu chegar onde eu tô hoje. Até, inclusive, aqui falando com você, tendo essa oportunidade. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Mas aí você, né, desde da sua faculdade e tal, você acabou trabalhando nesse setor, mas como CLT, né? Foi. Conta um pouquinho dessa. Eu já antes de trabalhar como CLT, eu já estagiava em agências, então eu tive a oportunidade de trabalhar já com design, com marketing, em agências, hospital, etc. E, inclusive, a outra convidada que teve aqui, a Uhum. Vanessa, ela um belo dia me ligou, eu lembro disso claramente. Ela me ligou e falou: Olha, tem uma oportunidade para você aqui, a gente queria te entrevistar. É uma empresa de navegação. E eu fiquei assim, gente, mas o que está acontecendo? Porque eu já tinha a agência nessa época, eu queria Uhum. empreender, eu não estava botando currículo. Eu não tinha Uhum. enviado meu currículo para ela. Uhum. E aí ela fala disso até hoje, que ela fala: Nossa, você foi uma das que eu não gostei quando eu liguei, porque você virou para mim e perguntou: Onde você achou meu currículo? Mas porque realmente eu não estava enviando currículo. Depois eu expliquei para ela. E ela achou meu currículo no Facebook na época. E eu acredito muito assim em destino, no que Deus coloca na nossa frente, a gente tem que Aproveitar a oportunidade. aproveitar. E eu falei, olha, se surgir isso aqui na minha frente, alguma coisa positiva tem. Vou lá fazer, se eu passar, não sei, vamos ver. E aí passei, elas me ligaram, falaram, olha, a gente gostou de você, a gente quer que você comece. E aí começou aquele conflito, porque eu já tinha agência, eu já trabalhava, só que eu só montava a marca, eu trabalhava com design, brand, identidade visual, mas não era aquilo de, eu pegava uns serviços outros, não era Não era tão estruturado, né? estruturado, não era uma empresa grande. Uhum. Então eu falei, olha, então eu vou pegar isso como experiência, eu vou entrar, eu vou ficar um ano, ninguém sabe disso, eu não conto isso, eu conto isso para meus funcionários hoje, pros meus colaboradores. Mas eu vou ficar um ano, eu vou aprender o máximo que eu puder aprender e depois eu volto para minha agência e estruturo o que eu precisar estruturar. Uhum. E aí de um ano eu acabei ficando 8 anos. Eu amei as pessoas, o ambiente e principalmente o setor de óleo, gás e energia que hoje, eu tô até hoje aí trabalhando. Amei, fiquei apaixonada. E aí, nesse período, né, eu sempre falo, eu aproveitava todas as oportunidades que eu tinha para aprender o máximo que eu pudesse. Com os diretores da empresa, o próprio presidente da empresa, eu observava muito as áreas, como que funciona financeiro, o setor de compras, como que a gente, como empresa, contratava uma agência, o que que era preciso para contratar a agência. E fui me desenvolvendo e aprendendo sobre o setor, que é o ideal, Uhum. Uhum. o essencial.
E teve uma grande virada que aconteceu depois de 7 anos aí, nessa jornada. Surgiu uma oportunidade de 2 clientes, potenciais clientes, queriam uma pessoa para ajudar com redes sociais, marketing, etc. Tudo que eu já sabia fazer muito bem. Eu já estava nessa empresa como coordenadora e era muito boa a empresa, muitos benefícios, tudo estruturada, vida estruturada. Morava sozinha, já tinha meu apartamento, então eu já tinha adquirido dívidas ao longo da vida que eu precisava arcar. Só que surgiu a oportunidade, eu sempre tive no meu coração que eu queria empreender. E aí eu falei, ó, vai agora, eu não vou nunca mais. Ou eu faço carreira aqui. E aí eu decidi pedir desligamento. Ninguém acreditou, porque realmente as pessoas gostavam muito de mim, eu gostava muito de trabalhar lá. Não foi por conta do ambiente, mas eu tinha que tomar essa decisão. E eu tomei. Sim, foi bem difícil, inclusive. Tava conversando aqui com o pessoal também nos bastidores que quando eu tô pra tomar uma decisão, ou então quando eu tô muito cansada, eu vou pro meio do mato. Penso um pouquinho. Fiz isso, me conectei. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E pedi desligamento. E daí. E qual foi o maior desafio para você tomar, embora você já estivesse elaborando essa ideia como plano, né, de carreira, de da sua vida. vida desde nova, você ficou dividida, né? Como propósito até. Sim. Você gostava muito do trabalho, né, do outro trabalho e tal, dessa outra jornada que é bem diferente, né? Eu também vim de mercado corporativo e tal, fui agência, mercado corporativo e voltei. Então, assim, o que você entende que foi o seu maior desafio, assim? Foi equilibrar a vida financeira ou a questão do trabalho, porque você fica também na hora você fica com o trabalho acumulado nas duas frentes, né? O que né, foi mais desafiador para você nesse momento de transição? Quando eu fiz essa transição, eu ainda estava, né? Eu não podia sair simplesmente do trabalho, então eu tinha que organizar tudo. Então eu fiquei um período de 2 meses com a agência, com esses 2 clientes que entraram e a empresa que eu trabalhava. E eu consegui, com o meu próprio salário e um pouco desse valor dos clientes, contratar uma pessoa que me ajudava. Então, esse início foi, assim, muito conturbado, porque eu trabalhava CLT até às 5, 6 horas da noite, home office, trabalhava. Chegava de 6 às 9, 10, eu pegava tudo que essa funcionária tinha feito ao longo do dia para revisar, ver se estava tudo certinho e já criar a pauta do dia seguinte. Então, assim, foi um período que, inclusive, eu fui parar em hospital. Nossa. É ruim, né? Mas por conta de carga mesmo, Sim, o corpo trabalho. não aguentava. Mas foi um período, assim, de transição. E o que você perguntou era um período de muito medo, muita incerteza. Porque é um salto no escuro que você dá. Não era uma coisa que eu morava com os meus pais e dava para eu fazer. Era uma coisa que eu já tinha uma estrutura de vida muito organizada e eu ia abrir mão de tudo isso por uma incerteza. Porque se sai um cliente ou outro, gera um. O que eu ia fazer? Não tinha para onde correr. Eu tinha ou vai ou vai. Então, o plano B ia dar certo. o plano B tinha que dar certo. Então foi um período assim de muito medo, mas também eu senti tanto incentivo das pessoas que estavam ao redor, inclusive das pessoas que trabalhavam comigo na empresa. Todo mundo ficou muito feliz, porque a galera realmente gostava de mim, do meu trabalho. Eu gostava eu me empenhava muito naquela entrega que eu tinha ali e as pessoas enxergavam isso. Então eu sinto que teve esse momento assim de sair de CLT, que é uma estrutura, que você tem que fazer só o seu trabalho para virar empresária, que é uma coisa que você tem que ser jurídico, financeiro, aprende de tudo, né? Você tem que saber de tudo. Então foi assim, caótico E é no legal, início. eu me reconheço um pouco em você falando dessa responsabilidade, porque quando eu, né, também decidi onde sair e me empreender, eu levei 6 meses, né? Não levei mais tempo. Enfim, eu tinha um cargo, eu era head, um cargo de liderança importante, assim, na Ambev e tal. E aí, o que eu mais tinha receio era de eu não entregar bem o meu trabalho lá. E, cara, é muito, enfim, culturalmente não sabe, né? A Ambev é muito puxado e tal. E eu tava dando, assim, 120% na Ambev e 200% no meu pessoal, assim. Mas eu dava muito na Ambev, justamente pra não ficar nenhuma má impressão, pra eu sair com as portas abertas, pra eu sair, tipo, cara, nunca deixei nada a desejar, sabe? Então, pra gente que é super responsável, comprometida, é ainda mais desafiador, porque não é que a gente, agora eu vou fazer minhas coxas, eu já avisei, a galera sabe.
Não, ao contrário, você vai dar todo o gás para não deixar nada cair em uma peteca. Eu lembro que assim, no ano eu saí em junho, final de junho. Em fevereiro eu fiz o War Room de carnaval, só eu. Deixei meu filho, minha equipe toda foi viajar, porque assim, todo mundo já tinha comprometido e tal. A gente fez um na época do Big Brother, e eu falei assim, não, cara, a gente tem que fazer um de carnaval. Ah, eu não posso, eu não posso. Não tem problema, eu vou. Aí o meu VP na época, não, cara, eu vou lá te dar um apoio, vou dar uma moral, então vamos lá. Eu e você, foda-se. Se o time não pode, a gente vai fazer acontecer. É bem operacional, assim. E é isso, não importa. Eu já sabia que ia sair. Tava esperando meu bônus só, sabe? Só meu bônus sair. Eu falei, não, cara, vou com um projeto muito maneiro, a gente tem que dar continuidade e tal, tem um potencial incrível agora. Então, tem isso, né? Da gente, cara, não quero deixar passar nenhuma oportunidade, né? E querer fazer muito bem feito. Sim, né? e é a sua reputação também, né? Total. Então, você tem que carregar do início ao fim, independente de como você tá saindo. E aí, foi essa virada, né? Os primeiros anos ali, a gente agora tá... De criação da agência tem 10 anos, porque foi justamente nessa época de faculdade, etc. Mas de agência, nesse modelo que a gente tem hoje, tem 3 anos. E aí eu, até pensando Tem um 3 anos pouquinho... que você saiu dessa empresa de navegação. Tem 3 anos que eu saí e 100% ali. E uma coisa também, né? Assim que eu saí, o primeiro dia que eu tava 100% sem ter mais trabalho ali com a outra empresa, eu comecei a fazer a obra no escritório. Eu queria um modelo híbrido. Então, hoje a gente tem um modelo híbrido, mas desde o início eu quis esse ponto assim de ter as pessoas ali comigo presencialmente, por vários motivos, mas também foi meio caótico porque eu também montei escritório. E aí foi algo assim que eu também não tinha investimento, eu não tinha apoio. Eu peguei o valor que eu tive ali de rescisão, porque eu também pedi demissão, não foi, né? E investi na criação de um escritório. Então, foram muitas decisões difíceis ao mesmo tempo, mas graças a Deus tudo se alinhou. Mas por que você acha importante ter escritório? Tem muito a ver com a cultura, né? Então, na Tangibiliza. época, a gente estava saindo de pandemia, né? Tinha uma cultura forte de home office ainda, né? Ainda tem até hoje, mas estava bem forte. Porém, eu sentia que eu queria ter uma proximidade muito grande com quem estivesse ali comigo. Porque a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre cultura, clima, então eu queria aplicar isso na prática. Não que no home office não funcione, mas para o modelo que eu estava querendo de negócio, eu imaginei que seria melhor, ali culturalmente falando, ter um local. E hoje eu converso com o meu time e todo mundo concorda que é melhor que a gente esteja realmente nesse modelo híbrido. Todo mundo muito conectado, uma sinergia, uma cultura muito, graças a Deus, forte. Você implementa mais rápido, né? Mas é uma empresa nova, né? Do que ficar por remoto e tal, mais tempo. Quando eu estava ali bem no início, quando eu ainda estava nessa outra empresa, era 100% home office, que não tinha como ser... Porque eu trabalhava, né? De 8 às 5, 6 horas da noite. Então, eu sentia já a dificuldade quando a pessoa estava 100% remota. Quando eu fiz o escritório, foi muito mais rápido ali para eu me conectar com todo mundo que estava ali e para engajar, sabe? Fazer acontecer. E nesse início é muito importante, né? Vender Pessoas a que ideia. venham com você para vestir a camisa realmente. Para crescer, né? Para você se tornar uma empresa, um euzinho aí, né? Agora, assim, você falou muito de coragem, né? Aliás, você falou muito de medo. Mas eu tô vendo muitos sinais de coragem, porque você, né, investiu no escritório, né, sabendo que estava investindo ali, né, já sem ter nenhuma garantia. E você tinha me contado antes também que você tinha, né, ficado esses 2 meses no trabalho, tipo, com essa remuneração dupla, mas que depois desses 2 meses a conta não fechava mais, não fecharia mais. E você foi, mesmo assim, com a certeza de que você ia prospectar e ia virar. Então, como é que foi isso, assim, né, para você também, assim, o que te deu coragem para você acreditar que, cara, em 2 meses eu vou conseguir um outro cliente que vai fazer e eu tô gastando no escritório. Loucura! Eu sei que você tem o terceiro cliente para fechar a conta, não, sei lá, mais 2. Eu vou gostar de decisão aqui. Não, vou investir no escritório, eu vou botar a cara para conseguir mais um cliente. Como é que foi, né? O que te deu essa coragem? Foi coragem mesmo, tá? Porque é isso, tinha que entrar e não podia sair. Então eu tinha que organizar uma estrutura nova, montar um escritório, montar uma cultura, montar uma empresa.
Mas eu não podia deixar a qualidade do trabalho cair, porque os clientes que estavam ali, eles estavam confiando que eu ia entregar um bom trabalho. Então, tava assim, essa mescla de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E como você falou, não fechava a conta. E o que que aconteceu? Como eu já tinha 7 anos aí de experiência dentro dessa empresa e muitas pessoas me conheciam, eu fazia também parte do grupo de diversidade, então eu me envolvia muito com diversos tópicos, com outras empresas, grupos de afinidade. As pessoas iam me conhecendo. E quando todo mundo acabou sabendo que eu pedi esse desligamento, as pessoas começaram a vir até mim, falar: Olha, Larissa, você agora tá com a sua agência, mas o que que você faz? Será que você pode apresentar aqui pra... Que E as legal. Sua oportunidades, reputação te abrindo portas, né? foram surgindo, graças a Deus. E foi um período assim, foi uma virada. Eu consegui mais contratos que me deu para respirar e eu não dependi mais daquele valor por isso que eu falei da rescisão para pagar salário e nem dali eu consegui gerar um lucro para que se sustentasse e eu consegui respirar para montar realmente um modelo de trabalho que fosse É eficiente porque e no tudo início você tem mais. que ficar ali prospectando que nem uma louca pra precisar fechar a conta, né? E aí, enquanto você não tem essa roda é, Girando, safe, você não consegue pensar em outras coisas, né? Você não. tem que garantir o básico. Eu vejo muita gente falando que empreender, não, eu quero empreender para ter um pouquinho mais de tempo, liberdade. Quando eu vejo alguém falando isso, eu falo: olha, realmente, você não tem um chefe ali te falando o que que você precisa fazer e tudo. Mas se você não for essa pessoa que vai se Exato. cobrar, você não vai sair Você do se cobra muito lugar. mais, Você né? se cobra muito mais. Eu comecei a dormir e acordar pensando em empresa. Que não é uma coisa ruim, porque eu gosto, eu amo Uhum, essa uhum. parte. Mas é uma mudança. O CLT, quando você tá ali trabalhando, você fecha o seu computador, às vezes, né? Tem casos e casos. Mas fecha na sexta-feira, sábado e domingo. Uhum. Nesse início, se meu sábado e domingo era, agora eu vou pensar aqui na parte estratégica, porque segunda a sexta eu rodei o operacional aqui com o time, e agora que eu vou sentar para pensar como que vai funcionar tal coisa. Então, Sim, era 7 por 7, sim, no total. início. Hoje, graças a Deus, já tá mais tranquilo. Mas assim, é importante também o parar, né? O Sim, respirar para justamente você oxigenar e você conseguir é, tá dando o seu maior potencial para aquilo. Quando a gente está cansado, exausto e tal, é ruim. Mas todo mundo em algum momento desequilibrou nesse sentido, sim, né? Então, assim, cara, não tem jeito. A gente se cobra para, né, crescer e se estabelecer rápido, mas também se cobra porque existe uma faca no pescoço que é a conta no fim do mês, né? Então, assim, não tem jeito, né? Ainda mais depois, eu acho que mesmo depois que você começa a equilibrar, né, o seu financeiro fecha ali, você sempre tem os projetos de escala A. Então, eu quero botar a minha marca num stand num evento tal, eu quero, pô, dar para meus funcionários uma participação, né, nesse evento que é lá longe e tal, todo mundo vai ter que viajar para ir. Né, enfim, tem sempre a evolução ali que não tem com jeito, certeza. né? No caso aqui de marketing, né? Então, assim, cada segmento vai ter a sua forma de escalar, né? De pensar maior. Então, enfim, não tem jeito. Nunca não, agora que fechou a conta, eu vou aqui É, pensar com calma. Não, você tá relaxar. sempre Não, pensando com pressa, né? Você tá sempre sim, pensando, cara, eu preciso correr, assim. Agora, você acabou optando, né, por um mercado que você é, já teve uma super expertise, uma super escola que foi maravilhosa, pelo que sim. você tô comprovando até pelo fato das pessoas irem te buscar, o que é ótimo, você ser essa referência, e pelo visto até de comunicação no geral, comunicação interna, né? Porque você Sim, tem esses projetos aí, né, de diversidade e tal, de comunicação. Mas a verdade é que é muito difícil, né, traduzir esse mercado, que é um serviço, um produto muito mais duro e desafiador, assim, pensando em marketing, né? Então, para você, assim, é, onde você vê o maior desafio, assim, de trabalhar com esse tipo de mensagem mesmo, né? sim. Mercado de óleo, gás, energia, né? Quando eu comecei a agência, eu tava com a cabeça de quem quiser marketing e comunicação pode vir.
né? Então, eu não tinha um planejamento comercial, vamos dizer assim. Então, foi muito acontecendo, como eu falei, pessoas me buscando, mas de vários segmentos. Então, eu estava bem aberta. Só que conforme eu fui rodando a operação, e a gente trabalha com marketing, a gente trabalha com pesquisa, análise de mercado, a gente tem que entender como que as empresas funcionam, concorrente, etc. Para fazer isso para todos os nichos que eu estava atendendo ali, eu precisava de uma operação totalmente diferente da que eu tinha pensado. E foi uma coisa muito natural, porque eu já tinha essa reputação, né? As pessoas me conheciam e começaram a me chamar, e eu fui pegando empresas desse setor. Foi algo natural, mas foi algo pensado também. Porque eu vi que estava começando a atrapalhar um pouco a minha operação eu pegar diversos tipos de empresa. Eu falei, poxa, eu passei X tempos da minha vida estudando, indo, embarcando, sabe? Eu já tinha esse conhecimento e eu sei que tem uma falta de agências que entendam bem esse setor, que saibam falar a língua. Vamos unir o útil ao agradável, vamos entender ali como que eu posso fazer isso. E Te impactava por conta dos perfis dos profissionais que você contratava? Ou era operação mesmo, processo? tudo, assim, porque imagina, você uma hora tá fazendo um planejamento para uma empresa do ramo de alimentação, restaurante, etc. Uma hora você está fazendo um planejamento para uma empresa de embarcação, apoio offshore. Outra, são coisas muito diferentes. Não que não funcione, funciona, mas você tem que adaptar a sua operação àquilo dali. E o modelo que eu estava querendo seguir não era esse. Eu queria realmente atender mais com comunicação interna. Eu já tinha esse know-how de comunicação externa para empresas do setor de óleo, gás e navegação. Então, eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. E eu tomei essa decisão. E foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mais uma. Por quê? Porque você meio que fecha a porta para uma grande parcela para você conseguir abrir para outra. E como você falou, é um setor difícil de entrar. Porque, não é toda empresa que enxerga valor em marketing, em comunicação. Muitas das empresas do setor que a gente conversa são empresas que nem área de comunicação tem. Quem cuida da comunicação, às vezes, é a secretária do presidente, às vezes é a área de segurança. Não tem uma área estruturada ali internamente. E eles não veem como investimento real. Qual que vai ser o meu retorno? Poxa, eu estou operando barco, eu não vou vender barco pela rede social. O que eu preciso de rede social? Então, até o nível de consciência, às vezes, não é tão alto. Então, foi uma decisão muito difícil. E ainda o fato de ser um mercado muito masculinizado, muito masculino. Então, são homens, 50, 60 anos, donos ali das empresas. Então, eu estava entrando no mercado, assim, com essa cara, que todo mundo fala que eu pareço ser mais jovem do que eu sou, de peito aberto, assim, falando, olha, agora eu quero focar aqui, é aqui que eu quero, porque é onde eu gosto, é onde eu conheço, é onde eu acho que tem mais potencial. E aí foi essa super decisão que eu tomei para fechar para esse lado e focar. E foi uma decisão, assim, ao meu ver, muito bem acertada, graças a Deus. Mas qual é o seu maior desafio justamente com um perfil de serviço que não enxerga valor em marketing como mudança de ponteiro de negócio, como alavanca de negócio, né? Isso é uma dor, né? Como é que você percebe a maturidade dos clientes que você vai conseguir conectar, né? Sim. Então, muito das coisas que eu tô trazendo agora, ao longo desses anos eu fui percebendo, porque não adianta, não é de um dia para o outro que você percebe ali no seu comercial o que funciona e o que não funciona. Você tem que viver aquela operação. Você tem que sentir na veia realmente do que é aquilo ali. E eu fui percebendo que, às vezes, o que eu estava ofertando, a forma que eu estava ofertando, eles não viam valor. Eles tinham outras dores. É um mercado muito específico que tem outras dores. É como eu falei, ele não vai chegar na internet e vai vender embarcação. Não é isso que ele faz. Ele participa de licitação. São outras formas que aquele cliente consegue o contrato dele. Então, como agência, consigo apoiar
essas empresas. E aí eu fui identificando várias dores que eu já até tinha identificado lá atrás no meu período interno, sendo do lado de cá o cliente e não o fornecedor. Que era RH sobrecarregado, que era essa falta de área de comunicação, que era entender como eu me posiciono como marca para atrair funcionários. E aí eu fui realmente mapeando tudo isso para entender o que eu posso oferecer de acordo com as dores que esses clientes têm. E aí também foi uma virada. Porque eu parei de oferecer. Eu não ofereço o pacote de tantos posts. Eu ofereço o posicionamento da sua marca. Você atrair mais talentos para sua marca. Você tirar a sobrecarga de trabalho do RH, porque a gente vai ser o seu braço direito na comunicação. Então, eu adaptei toda a linguagem comercial para essa necessidade. Então, é como eu falei, né? Entender o nível de consciência. E outra, dentro desse ponto, tem empresas que são pequenas, médias e grandes, né? As empresas pequenas estão no nível de consciência, às vezes até existe o nível de consciência, mas às vezes o investimento acaba ficando muito pesado. Então, até isso, eu precisei sentar e estruturar. É daqui para onde que eu consigo pegar? Porque eu não posso sair prospectando todo mundo. Eu tenho que entender qual que vai ser o meu foco, né? Então, até isso foi um passo assim que eu tive que fazer para conseguir realmente entrar no mercado. Segmentar o cliente, de repente até o serviço que se oferece para ele, né? Isso aí. Às vezes o cara, né, não vê valor nisso, mas ele não está nem preparado ainda, o porte da empresa dele para esse serviço. Ele precisa de uma ajuda de comunicação interna, de RH, enfim, coisas que de repente, no caso dele, pode vir antes, né? E é justamente o que eu faço, porque quando a gente tem uma conversa com o cliente, eu identifico o momento desse cliente, onde ele está. Às vezes ele quer uma coisa, mas eu falo, mas tá, para essa etapa aqui, você já tem isso daqui? Ele fala, não, nunca olhei para isso. Eu falo, pois bem, eu não vou conseguir rodar tudo isso aqui que você quer se você não tiver isso aqui antes. Básico. Então, até isso, eu chamo eu embalei os produtos para diferentes perfis de cliente. Então, para esse daqui, poxa, então vamos para um passo inicial, vamos primeiro desenhar esse daqui, depois a gente passa, e aí a gente mexe no contrato lá na frente. Quando você sentir que, não, Larissa, rodou bem essa parte, vamos então agora fazer esse maior. Já conseguir desenvolver isso aqui, né? Porque às vezes ele não tem nem, às vezes não é nem o apetite ou a maturidade, às vezes ele não tem mesmo, não tem conhecimento, não sabe. Ou pessoas para tocar aquilo ali, a operação é muito... Ou entender que precisa disso, né? Que isso vai alavancar ele para esse outro nível que ele tá querendo que você entregue, e você precisa disso aqui antes, ele nem sabe disso, né? Mas quando que você entendeu que ia ser estratégico você nichar? Especialmente pensando, o que você falou, cara, eu estaria fechando uma porta para abrir uma porta para outro lugar, só que é um lugar que muita gente não valoriza o que você entrega. Então, assim, é uma super oportunidade, mas também é um super desafio, né? Então, assim, como que você percebeu que ia ser assertivo, né? Ia ser acertada essa decisão? Então, quando eu comecei, né, recebendo indicação, então eu estava ali fechando o contrato por indicação, mas em determinado momento eu tinha que desenhar esse comercial. E foi nesse momento que eu comecei a realmente botar no papel o que eu queria, que eu percebi que o que eu estava entregando não era o inteligente, o mais inteligente. Eu precisava mudar, eu precisava nichar para entregar mais, melhor e para o público que eu queria atingir, que conseguia os meus serviços, meu trabalho. Então, eu comecei a desenhar esse processo comercial, tocar esse processo comercial, perceber as falhas nele, e aí eu falei, não, eu tenho que nichar para esse segmento aqui. E vai ser um super diferencial meu, porque não tem agências, ou são pouquíssimas agências que são focadas no setor de óleo, gás e energia. Inclusive, quando eu vou em eventos e falo, não, nós somos a Estação Criativa, agência focada, a pessoa, mas isso existe? Eu falo, existe, você está conhecendo agora, inclusive passa seu cartão pra gente conversar. Então, foi nesse momento que eu comecei a desenhar realmente esse processo. E viver ele. E aí você entendeu que existia, então, uma super oportunidade, mas ao mesmo tempo eles não estavam tão preparados. Sim. Mas aí você foi olhar para o seu processo, para você, de alguma forma, conseguir ajudá-los a se preparar para você. Sim. Né? E eu comecei a desenhar, como eu falei, né? O que eu posso oferecer. Então, hoje a gente tem a gestão estratégica de redes sociais, a gente tem o marketing 360, que é algo muito mais amplo.
E eu tenho as consultorias também, consultoria de implementação de comunicação interna, consultoria de implementação de comercial para pequenas e Área médias comercial mesmo. área comercial, e fui desenhando os serviços de acordo com as necessidades. Então, foi também um período que eu só consegui fazer isso porque eu sentei, eu pensei, qual que é o meu cliente ideal? Qual que é o perfil? Onde ele está? Onde eu consigo atingir, o que eu não consigo? Quais são as dores? Quais são os desejos desse perfil, dessa pessoa, dessa empresa? Como que eu vou fazer para chegar nela? Só quando eu realmente sentei, estruturei e apliquei isso que eu comecei a perceber que era importante eu criar essas outras frentes de serviços aqui da estação. E isso veio muito pela tua linha esteira mesmo de processo comercial, né? Foi aí que você conseguiu vislumbrar não só gargalos que o teu comercial tinha, como você falou, para entender o que seria mais vantajoso para a gente como cliente, mas também entender o perfil deles, né, dessas prospecções e tudo mais. Me impressionou muito no nosso papo o quanto você é super estruturado em termos de processo, enquanto você vê que as metodologias ajudam muito, né, Sim. a você ser mais estratégica, né, em onde você posiciona, em onde você cria mais oportunidade, né, para sua empresa. Conta um pouco como que essa esteira, essa jornada comercial, como que você desenvolveu ela, como que você viu a importância de desenvolver, e aí pontos chaves, para que isso te desse uma guinada de onde você escalaria a estação criativa, né? Entendendo a parte comercial, você entendeu para onde você tinha potencial de escalar. Assim, o processo, primeiro que eu tinha zero conhecimento. Eu tinha conhecimento porque eu enxergava nas outras empresas, eu sabia como que era um processo comercial, eu sabia como que essas empresas que eu queria atingir, elas faziam o processo, que tinha que ter 3 fornecedores, você tinha que ter ali, enfim, o operacional eu sabia como que Básico, né? rodava. Agora, o que eu ia fazer para chegar nessas pessoas? Eu falava, meu Deus, agora a indicação já vai acabar em algum momento. Eu não posso viver minha vida inteira de indicação, eu tenho que ter algo estruturado. E eu passei por algumas mentorias importantes na minha vida, estudo mesmo, curso, mergulhar no setor comercial, livro, leitura, para realmente começar a estruturar isso. E aí foi uma etapa bem difícil, porque você tem que fazer isso, você tem que rodar isso com a operação rodando. Você não pode, vou agora montar o meu operação, vou ficar um mês sem fazer nada, só vou montar isso. Não, você tem que rodar, você tem que operar e você tem que viver. Eu falo isso sempre. Não adianta você montar um processo comercial e botar na mão de outra pessoa e falar assim, toca. Pode funcionar, até pode funcionar. Mas para ter esses insights que eu comentei, você tem que viver em algum momento, você tem que tentar aquilo dali. Então, tentando, a gente identificou vários gargalos. A gente identificou que, poxa, eu não consigo chegar só com ligação, às vezes, não consigo chegar só por e-mail, só por mensagem, tem que ter outra coisa. E a gente foi fazendo esse aperfeiçoamento. Hoje o processo comercial é muito grande. Realmente, assim, são muitas frentes e muitas frentes me envolvem. Então, tem que ter aquele Disponibilidade. disposição também, porque é cansativo. Eu sou uma pessoa naturalmente mais tímida, não sei se parece, mas eu sou. Se eu for escolher entre ficar quietinha no meu canto e conversar com um monte de gente, eu sempre escolho ficar quietinha no meu canto. Então, para mim, foi mais difícil ainda, porque eu tive que sair desse papel. Eu não posso ficar nesse papel de timidez. Eu estou à frente de uma empresa, de um negócio, eu quero crescer a minha empresa, então eu tenho que me forçar a fazer isso. No início foi bem doloroso, porque eu tinha que fazer reuniões, eu tinha que me apresentar para as pessoas sem elas me perguntarem. Eu tinha que chegar nas pessoas. Mas hoje em dia, como tem isso desenhado e eu já tá no meu sangue, eu faço tranquilamente. Então, realmente é um processo com etapas, com prazos, Cadência, né? cadências, você vai passando para a próxima cadência. Tudo muito desenhado. Não, diga. Não, e tem o natural que acontece também, né? Porque Sim, a gente começar a vai atrair, atrás, né? mas começa a fazer outras coisas para atrair também. E aí, que eu achei muito legal você me contando, né, desse processo. Porque, assim, eu acho que o que a maioria dos brasileiros fazem eles empreendem na raça, né? Assim, as pessoas, geralmente, o empreendedor é muito corajoso e é um pouco na sua linha aí de
Cara, né, um cliente para 2 meses, dinheiro para 2 meses, eu vou fazer um escritório também. Já vou fazer mais rápido essa roda girar, assim. Geralmente o empreendedor é muito raçudo, né? Muito corajoso e geralmente intuitivo, no fim, né? Então, assim, uma das decisões que eu tomei quando eu saí para vir para a agência, eu já estava fazendo projetos na agência e eu chamei uma pessoa sênior para me ajudar, porque eu estava ali entregando o meu máximo na Ambev e eu não podia parar, eu ia mais dar diretriz ali. Né? E num dado momento eu falei, cara, não dá, porque se eu não tô com um dedo no pulso, eu não vou entender para onde isso vai. Ver as oportunidades que podem chegar. A gente começa pensando numa coisa, mas tem um monte de oportunidade, um monte de serviço que você pode aproveitar e tal. Então você vai dinamizando o negócio, ele vai criando uma cara, né? Conforme você está entrando nesse mercado. Então, o que me impressionou é o quanto você tem esse olhar de, embora super corajosa kamikaze, ao mesmo tempo muito preparada, né? Muito processual, trabalhando muito em estrutura. E você me contou que hoje, inclusive, eu digo isso porque você foi lá correr atrás para estudar, porque você não é essa pessoa de comercial que foi, né? Ah, então tá, tem uma noção. Não, você, né, foi entender exatamente, tecnicamente, para poder viabilizar algo, né, que realmente mover esse ponteiro para você. E você me contou que você hoje tem metas, pós-venda, você tem vários indicadores ali que contam um pouco do termômetro, né? De estar funcionando ou não está funcionando, não só do cliente em casa, mas como é que está o turnover, né? Como é que está uma revenda, né? Então, ou aumentar o escopo, né? Então, quais são indicadores importantes para você dentro desse processo que medem o quanto está saudável, né? A Sim. tua operação de área comercial, enfim, e da própria agência, né? Como você falou, né? Eu sempre falo isso também. Não dá para você só rodar o processo sem medir. Porque você nunca vai saber se tá indo bem ou se não tá indo para fazer a virada que precisa ser feita, né? Então, desde o início, a gente já montou vários indicadores. E aí, de acordo com o processo. Então, por exemplo, no início, a gente só fazia ligação, mensagem, etc. Então, tinha um número que eu tinha que fazer por dia, o meu SDR tinha que fazer por dia. Então, toda semana não podia faltar. Sexta-feira a gente tinha reunião de metas para analisar os números. E aí eu entendi a percepção dele. O que está acontecendo? O que você está sentindo? Eles estão te dando atenção? Não. Por aqui eles dão? Não. Então. É o texto, é a mensagem. É a mensagem. Está muito. Lara, eu acho que está muito longa. Vamos encurtar. E aí tá, vamos rodar mais uma semana, então, virando a mensagem, botando mais curta. Agora vamos ver. Semanalmente a gente vai vendo o que está acontecendo. Mas não só de números, eu quero quantidade. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Então, eu também tenho os indicadores de conversão. Se a pessoa realmente. Eu consegui fazer uma reunião com aquela pessoa, quantas reuniões eu quero fazer por semana, por mês? Então, quantas pessoas eu preciso abordar para fazer essa quantidade de reuniões? E aí você vai cascateando isso. Até a gente mede hoje até quando a pessoa falta a reunião. Quando ela some. Ou quando ela remarca a reunião. Então, eu tenho planilhado isso. E fora até do meu sistema, eu tenho planilhado isso para ver semanalmente. E aí, como a gente também não faz só outbound, a gente não corre só atrás, a gente também tem uma parte da pessoa chegar até a gente começou a desenvolver durante esse processo formas de ter mais visibilidade da agência para que as pessoas viessem até a gente. Então, o que converte mais? É a gente participar de eventos? A gente patrocinar eventos? É a gente vir em podcasts? O que converte mais? Então, a gente também mapeia essas outras formas de entrada. As pessoas pensam que marketing, comunicação, a gente só vai atrair através de, não, vamos botar tráfego aqui, em cima disso aqui, vamos fazer rede social. Às vezes são coisas tão menores, ou então de uma coisa que você nem imaginava que te faz... Teve uma vez que eu gravei um vídeo que era eu pulando e vestindo o macacão, o EPI, e indo a bordo com o meu cliente. Esse vídeo eu consegui um contrato. Não foi nenhum vídeo que estourou, não. Foi baixinha a visualização dele. Mas o dono da empresa viu, pediu pro funcionário dele fala com ela. Eu quero entender o que ela faz. Apresentei, fechei um contrato de rede social. Depois, fechei um contrato de comunicação interna. Então, assim...
E aí, quanto que eu investi pra fazer esse vídeo, Uhum. sabe? Então, às vezes, a E gente... não foi o vídeo. Não é que você Não deu uma foi o sorte com esse vídeo, vídeo, não. né? Toda a história e jornada que você desenvolveu, né? Por quê? Porque não De conteúdo, adianta. de mensagem, de marca, de posicionamento de marca, né? Você tem que estar preparado para receber. Então, teve toda essa correria para montar um comercial, mas a operação, como eu falei, não pode parar nunca. Você tem que estar olhando para sua operação. Para o seu cliente que entrou, você tem que garantir que ele vai ter um bom trabalho, que ele vai ficar. Porque não adianta também, você fez um esforço danado para fazer ele entrar, depois de 3, 6 meses ele sai. Então, você também tem que olhar para esse pós-venda. O que você está fazendo para fidelizar esse cliente, para manter ele feliz? Você está rodando alguma pesquisa? O que você está fazendo? Então, até no processo comercial, a gente vê isso, para manter esse cliente lá dentro. E não só manter, fazer ele enxergar as outras frentes de trabalho que você tem. Para você conseguir aumentar, né? Ou uma revenda, ou aumentar escopo. E assim, eu vejo que é um desafio ainda maior com B2B. Sim. Né? Assim, então, e o que eu acho é que a jornada de venda no B2B, ela é bem mais desafiadora, porque as pessoas, até numa palestra eu falei sobre isso, assim, as pessoas no B2B para tomarem uma decisão, elas levam muito mais tempo, elas levam muito mais consideração, porque é muito valioso para ela. Ou o dinheiro, obviamente, que ela vai investir, mas o tempo e a eficiência daquilo. Às vezes o custo é baixo, é uma assinatura de alguma coisa, mas ela não quer perder esse tempo, ela quer que seja eficiente, ela quer que resolva a vida do funcionário, da área, enfim. Então, tudo é muito avaliado, tudo é muito pensado. E às vezes, então, já é um processo, uma jornada. E às vezes eu acho que o empreendedor quer tudo ali meio de forma rápida, por isso que tráfego é tão, né, valorizado, porque de fato tem uma cadência ali de postagem, né, de divulgação em mídia, e em alguma hora ele vai converter o funil, né? Mas essa construção que a gente faz, né, como empreendedor, é algo que leva-se mais tempo, mas ela é muito sólida. Então, assim, às vezes você começa a se posicionar no LinkedIn, você começa a atrair alguns contatos, algumas conexões e tal. Às vezes você se conecta com uma pessoa que é para ser um parceiro. Tipo, cara, E geralmente, quem mais se conecta com você no LinkedIn é quem também tá no corre que nem você, querendo gerar oportunidades e tal, né? Geralmente, as pessoas que estão num cargo estável de CLT no LinkedIn, ela não entra 3 vezes por semana. Ela entra uma vez na semana, a cada 10 dias, para entender como é que tá o mercado. A ansiedade, a fissura dela é diferente de quem tá ali, né, liderando algo que precisa, né, gerar essa energia, esse movimento. Então, cara, às vezes no primeiro momento você, cara, gera uma conexão legal aqui de uma agência que quer fazer uma parceria e tal. Mas, cara, de repente é isso que dali a 3 oportunidades vai gerar um contato muito legal, né? Ou é um evento que você vai, fui convidada lá para um evento, vamos lá, né? Mas nem é exatamente um evento. Cara, mas daquele evento você conhece alguém, que aí você vai para um outro lugar, aí você vai, sabe, aí depois você tá no almoço de uma galera e tal. Então, é um processo, né? E eu acho que isso foi um dos meus maiores aprendizados esse ano, assim, porque eu fazia esse movimento ali e eu via que, cara, mas não vem a cerejinha, não vem o cliente perfeitinho, Não. cara, porque é construído, é muito, né? Da conexão, é oportunidade da oportunidade. Então, é geralmente uma coisa que é lapidada até chegar na cereja ali, num puta contrato, num puta cliente. Então, mesmo que tenha sido um vídeo que você fez, cara, olha como é que foi essa jornada de você conseguir esse cliente, conseguir uma relação tal, que você foi até a embarcação do cara, você né, ficou embarcada e tudo mais, para provar na prática que você entende e gerando um conteúdo interessante, porque também é um desafio, um serviço muito duro, e você gerar um conteúdo divertido. Sim. Né? Então, assim, mostrar para eles que é possível, é a tradução do marketing na veia. Então, eu acho que empreendedor também tem muita ansiedade e talvez quem não é do ramo, né? Às vezes demora mais a ver valor, como isso move negócio, né? Mas porque é construção, né? Não tem jeito, é uma jornada. B2B é construção, né? Quando você vende para o consumidor, às vezes às vezes não, é mais rápido, né, essa construção. Mas quando você está falando ali de B2B, tem muita reputação. A gente está falando de reputação da marca. Eu sempre uso esse exemplo do barco. Você não vai vender o barco pela internet, mas você está criando uma reputação ali por trás. E para fechar contratos, por exemplo, os meus contratos não é um mês que eu levo. Eu entrei em contato com a pessoa, eu tive uma porta de abertura. Aí eu falei, abriu.
abriu a porta. Vamos agora fazer o que a gente precisa fazer. Preciso conhecer essa pessoa, as dores. O que a gente pode... E aí começa um processo, porque não é aquela pessoa que fecha, ela tem que envolver os suprimentos, ela tem que envolver a própria diretoria, tem que ver se tem orçamento. Isso aí de 3 a 6 meses para fechar um contrato. Sim. Só que é um contrato que são 12 meses, são 24 meses, é um contrato mais duradouro, é um contrato mais estável, com pessoas que às vezes já têm mais nível de consciência, de entender que o meu trabalho não é fazer ele gerar 1 milhão de leads amanhã, entendeu? Que precisamos amadurecer a comunicação dele, entender quais são os gargalos, rodar, entendeu? E aí sim a gente chegar no que ele precisa realmente. Então é isso que você falou, B2B é totalmente diferente. Mas você tá aí, né? Você viu um monte de oportunidade de aumentar o seu escopo de serviços, de diversificar os seus serviços, né? E de repente, projetos que eu já tinha, de alguma forma, atuado, nem era a sua principal expertise, né? A área comercial. Você falou, cara, agora eu estabeleço uma área comercial para meus clientes, uma coisa que eu fui estudar, nem era a sua expertise de nascença, né? E você viu várias oportunidades ali de estender e tudo mais. Então, assim, quando que você entende que vale a pena abrir um serviço novo? Porque abrir serviço novo é para abarcar uma oportunidade, mas você tem que contratar mais time, treinar um time. Eu vou entregar esse serviço com qualidade, né? Porque a gente só vai botar ele como serviço ali na tua carteira pro mercado quando você tem certeza que você tá... Não, cara, eu garanto, eu vou fazer diferença, né? Então, assim, quando que você entende que vale a pena? Tem volume de clientes suficiente, né? Eu vou conseguir competir com outros que já é o DNA dele, né? Sim. Desde que nasceu. Então, assim, quando que você entende que, né, vale a pena, assim, essa diversificação? Aqui na estação, lá na estação, a gente não sai também abrindo diversas frentes, porque é isso que você falou. É um esforço de trabalho, montar equipe, as pessoas têm que saber, têm que entender daquilo dali. Então, não é surgiu um clientezinho para fazer aquilo dali, vamos lançar um serviço. Não, não pode ser assim. Eu tenho que entender a longo prazo, a médio e longo prazo, o que aquilo dali vai trazer de positivo realmente para a empresa, se vale ou não a pena eu investir em equipe para montar aquilo dali. Então, hoje a gente faz essas análises de custo, análise de retorno do investimento, se faz sentido no mercado que eu estou também. Vou lançar uma coisa que ninguém vai querer, o meu público-alvo não vai querer. Então, tem que entender se faz sentido e se os concorrentes também, como que eles estão posicionados nesse mercado. Então, são várias análises para realmente entender se a gente tem a maturidade suficiente para entrar com aquele serviço específico. Às vezes, você tem que confiar, que é isso que você falou, o empreendedor às vezes tem que ter essa intuição, esse sentimento ali, rodar e entender e acreditar e fazer acontecer, porque também implementar serviço novo é complicado, é complexo. Até as pessoas acreditarem que você consegue rodar aquilo ali, você tem que ter prova social, você tem que conseguir mostrar os cases, então demora um pouquinho, é cansativo, é trabalhoso, mas é importante. E você vê, né, enfim, que vai te agregar, às vezes, porque é isso, às vezes tem serviço que ele vai te agregar como reputação da sua agência, né? E às vezes para aquele cliente faz sentido você entregar mais um serviço ali, porque vai fazer parte de toda a sua jornada do que você está entregando, mas não de virar um produto prioritário na sua carteira, né? Então, acho que tem estratégias também, né? De quando abrir ali um serviço novo. Mas qual é o critério para você quando você abre, diversifica, né? Os seus produtos, pensando em quando vale você focar e quando vale você diversificar, né? Quando que você entende que vai ser estratégico para mim, sim, agora eu mostrar que eu abri o meu leque, ou quando vale a pena você ficar mais focada para ganhar né, fortalecer ali a sua reputação, ser sharp em relação a isso? Antes de abrir outras frentes de serviço lá na estação, eu quis garantir que as que existem já estão rodando perfeitamente. Com excelência. Com excelência. Então, o processo, eu sou muito de papel de processo, tá? Então, toda hora eu falo sobre isso. Eu realmente sento, estruturo, vejo se a equipe está 100% alinhada com aquilo dali, se ela consegue rodar aquilo dali, que não precisa da minha presença para aquilo dali rodar.
E entender, bem, agora que eu já tem vários indicadores que eu analiso também, né? Então, a gente tem DRE, a gente analisa entrada, saída, enfim, a gente faz toda a parte ali financeira. Mas eu entender que aquilo dali tá rodando e que eu posso virar um pouco mais o meu olhar para essas necessidades que eu já vi que o mercado tá pedindo, aí eu começo a abrir um pouco mais a minha atenção e olhar, bem, aqui agora, se a gente investir tempo, esforço e esse tanto aqui nessa frente, isso ao longo do tempo vai retornar em tanto. Então, além de toda essa intuição, etc., que a gente faz o estudo, tem a parte financeira que a gente tem que botar no papel, Claro. se vale a pena ou não. Ou Então, rodar pilotos, né, também pra sentir. eu Tipo, às vezes tem faço uma muito. demanda, cara, vamos rodar um piloto com você. Até para entender se o formato que a gente desenhou vai funcionar realmente. Então, eu fiz isso no início. Eu tinha alguns clientes que, poxa, tô vendo que até com o processo comercial, seu processo comercial, ele não existe. Você tá fazendo na intuição. Você só, sei lá, alguém te indica, você recebe. Se você quer sentar comigo, você me dá essa oportunidade de aplicar a metodologia que eu desenhei na sua empresa? Então, no início, eu fiz isso com alguns clientes e rodei. E peço feedback. O que está acontecendo? E agora? Como que tá? E anoto isso como case. Apliquei, testei, rodei o piloto e pego como case. E aí eu sinto que tem a maturidade suficiente para lançar, a gente lança. Com cautela e entendimento ali, para pegar o que a gente precisa, mas também não botar os pés pelas mãos, né? Então, enfim. Tudo muito pensado, estruturado, Sim. né? Porque às vezes tem uma oportunidade, você já quer botar quer logo, botar, mas acho que não pode ter ansiedade, É. porque você tem que crescer. Óbvio, a gente no início foi o caos que eu te falei, né? Não foi um caos, mas foram muitos sentimentos ali. Você cresce, você começa a crescer. Mas tem determinado momento que você não pode tomar qualquer decisão. Você tem que tomar decisão baseada em pelo menos alguns dados, estratégia, para você não acabar enfraquecendo a sua empresa. A sua empresa, hoje, tem várias pessoas que dependem ali da empresa. Você não pode sair tomando qualquer decisão, botando, porque seus olhos brilharam para um serviço e sair botando. Isso pode acabar atrapalhando a operação que já roda. Né? Então, até nessa tomada de decisão, você tem que pensar bastante. Mas tem que executar também, não pode ficar só no campo do pensamento. Exato, né? Tem que botar o pezinho Tem na que água botar, também, tem né? que Vamos dar uma botar. testadinha aqui, vamos botar. experimentar. E aí eu vejo que você foi começar a trabalhar bastante também em marca pessoal, né? Você entendeu que isso também é o que a gente falou aqui há pouco tempo, né? Também ajudava ali a se posicionar, Sim. né? A criar essa reputação para a empresa que também atrai, né? Não só funcionários, mas atrai ali oportunidades de mercado e tal. Então, como que você vê, né, essa importância também de trabalhar sua marca pessoal? Ou quando você viu que isso era estratégico para o crescimento da sua agência? Faz podcast, né? Enfim, investe em eventos, né? Patrocínio de evento, onde você viu que do Sim. teu tamanho já tinha que dar essa investida, né? Para mim foi bem complicado no sentido de que você acaba misturando quem você é e o que você precisa ser para a empresa. Quem eu sou, Larissa? Eu sou mais quieta, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou Larissa pessoal, mas quem é a Larissa estação criativa? Né? Então eu comecei a perceber que tinha essa necessidade de eu me envolver mais. Quando eu comecei a parte do comercial, porque a gente batia a cabeça assim muito para conseguir entrar, e quando eu entrava, parecia que as coisas rodavam muito rápido. Que eu entrava numa reunião, a pessoa já, não, você faz isso, e eu conseguia. E aí a gente foi percebendo a facilidade quando envolvia a minha marca pessoal, ou então até, enfim, trabalhar a marca pessoal da pessoa que estava entrando em contato. Então a gente foi percebendo que existia muito mais facilidade quando você tem a proximidade com a pessoa que está ali do outro lado, do que você simplesmente chegar e abordar a pessoa. Então eu fui entendendo aí essa importância e hoje até os clientes me perguntam muito, será que a gente deve colocar de frente? Poxa, a gente tem aí grandes marcas, se a gente for olhar a Meta, o próprio Mark, se a gente for olhar os grandes, a CIMED, grandes CEOs têm o perfil mais bombado do que o próprio perfil da empresa. Hoje a gente se conecta, hoje não, a gente sempre se conectou mais
com o humano. A gente não quer ficar só sabendo da operação. Do meu mercado, a gente não quer só saber da operação do barco. A gente quer saber quem roda, quem está ali por trás, qual que é a história da empresa, quem são aquelas pessoas. Né? Então, isso foi a vivência de tocar um comercial, de sentir a dificuldade e de entender que precisa ser trabalhado, eu preciso estar nesses espaços, as pessoas precisam entender qual que é o propósito da minha empresa, do meu negócio, o que que eu quero fazer por elas, porque elas vão se conectar e esse processo vai se tornar muito mais fácil. Ainda mais nesse ramo, né? Porque o investimento é alto, então precisa ter muita confiança, né? Para contratar um serviço como esse. Então, acho que, em geral, eles são mais duros e engessados, né? Perfis mais tecnicista, mas é onde deveria ter mais gente aberta e querendo se conectar, trabalhando o seu despojamento ali para gerar conexões, né, de relacionamento mesmo, porque é onde você vai ter mais potencial e diferenciação nesse mercado que é tão frio, né? Sim. E o mercado, as empresas, elas desse nicho que eu trabalho, né? Elas estão percebendo que não dá mais para ficar fora, por exemplo, das redes sociais. Então, lá no primeiro ano, era uma dificuldade enorme. Por que eu vou fazer isso? Agora, quando ela enxerga o funcionário dela no TikTok, batendo 2 milhões de visualização dentro do barco dela, falando sobre. Ela começa, meu Deus, ele tá lá, os meus funcionários estão lá falando de mim e eu não falo de mim. Eu já tenho, a gente tem clientes com 30, 40 anos de empresa. E aí você bota lá, mas não tem nada sobre vocês? Porque a gente não. Mas e aí? Seu funcionário, quando eu puxei no TikTok, tá lá o perfil da tua empresa com a hashtag que seu funcionário postou. Então, as empresas, elas estão percebendo muito a importância realmente de se posicionar e de humanizar esse posicionamento. Isso aí, pra gente que trabalha, que a gente entende o que é preciso, é essencial, é muito importante. Você está vendo uma mudança, então, no seu mercado, né? Mesmo Graças o a mercado Deus. tradicionalmente, né? Porque tem muita regra, né? Então, por exemplo, quando você opera para grandes empresas, Petrobras, etc., tem muita regra. Você não pode sair postando operação, é arriscado, você tem que ter muita segurança, tem muita regra. Mas se você jogar dentro das regras do jogo, e aí com um marketing inovador, uma comunicação inovadora, que se conecte com as pessoas, é daqui para cima. É só vencer. Não, eu atendi Petrobras, né? Antes de ser corporativa, eu fui agência, a gente atendia Petrobras. Atendi Petrobras há uns 6 anos. E eu era essa pessoa, eu era assim, né, a gerente de produção. E a gente fazia muita filmagem em plataforma e tal. E é uma loucura, né? Porque você não pode ter um EPI, Não não pode pode ter ter a nada errado. camada fora e Senão, tal. acabou e a tua cor, gravação. E não sei o quê. Então, assim, é bem. E para uma rede social que geralmente é do espontâneo, você tem que ter, né? Até para fazer o espontâneo ali, o que vai gerar conexão, você tem que ter essa super Sim. preocupação. E uma coisa até nesse processo que eu percebi, as empresas elas não estão tão preparadas, não as grandes, como a gente comentou, mas as menores, médias ali, para gestão de crise. Então foi outro serviço que eu falei, eu já fiz tanto isso, e elas não. As pessoas não sabem como fazer para não gerir uma crise. Ou então um funcionário postou alguma coisa que não podia postar. Como que eu treino o meu funcionário que para ele saber que ele não pode fazer determinadas coisas? E aí fui também abrindo o leque nesse sentido. De treinamento. Hoje a gente está lançando agora, no final do ano, a gente está se reestruturando como um hub de negócios. Então tem a estação. Embaixo da estação tem a estação criativa, estação treinamentos e a rede produtora. São 3 empresas, né? Aí já começa aí ó, o pulo da coragem, como você falou no início. E aí a estação treinamentos, ela vem muito com esse posicionamento de que a gente tem um mercado que carece ali no setor de óleo, gás e energia, algumas empresas que precisam de capacitação para os funcionários da área de comunicação. Então eles precisam fazer com que os diretores deles, por exemplo, grave vídeos, se posicione, e eles não conseguem fazer isso internamente, eles precisam de apoio. E não somente isso, tem a própria Vanessa que eu comentei, que já veio aqui, ela cuida da parte de feedback, treinamento com os líderes, comunicação não violenta. Então, assim, a gente está desenhando essa nova estrutura, esse novo braço da estação, que é a estação treinamentos, para ser um ponto de apoio para as empresas do mercado com treinamentos.
para treinar realmente o Legal. time ali, os colaboradores. E a rede produtora é a parte de vídeos, drones, captações mais pesadas, que não são só para rede social. Então a gente abriu um outro braço também. E aí é o que você Precisa falou. muito, né, essas empresas, né? Está se desenvolvendo. Então, esse ano foi um ano de consolidação desse posicionamento no setor de óleo e gás e energia, e o ano que vem, se tudo der certo e vai dar, é um ano para a gente ampliar esse escopo e conseguir atender essas empresas com essas outras frentes também. Então, Legal. trabalho bom. E o que você entendeu, né, que para você conseguir essa robustez para a empresa e você, né, conseguir navegar aí em expansão, como que a sua marca pessoal impactou nisso? Ou quais as atividades que você fez com a sua marca pessoal que você sentiu mover esse ponteiro na ponta, né? Muitas coisas. A gente, não só de eu estar em locais, mas como eu ter iniciativas diferentes. Então você tem que ter ali uma criatividade, óbvio, né? Você tá tocando agora o podcast também. A gente tem do lado de cá um podcast, então eu consigo me conectar com muitas pessoas bacanas no mercado, porque é um canal onde elas vão poder se comunicar, trazer a mensagem dela. Então, podcast é uma frente aí que a gente investiu e continua investindo muito. A gente também tem essa presença forte nos eventos. Agora, essa semana que vem, dia 19, a gente vai fazer o patrocínio de um evento em Niterói, que é onde a gente está. É um evento para o setor de energia. Então, a gente começa a abrir frentes diferenciadas para eu trabalhar, não somente a minha marca pessoal, como a marca da estação, mas eu estar presente com quem toma essas decisões, os tomadores de decisão. Então, você tem que ter ali um pouquinho de criatividade para sair se inserindo em tempo, né? Porque eu tenho que rodar tudo aqui, mas eu também preciso estar fisicamente nesses locais. O que eu acho legal, assim, de podcast é porque, primeiro que eu vejo muito valor porque você aprende muito, né? Tipo, cara, você troca uma ideia, você aprende, você conhece e tal. Então, eu acho que eu evoluo muito profissionalmente. É, e eu acho que, pensando especificamente no negócio, você tem uma moeda de troca na conexão. Então, você gera muita conexão, mas com uma moeda de troca interessante para as pessoas, né? Então, assim, pô, que legal, né? A gente vai discutir um assunto que você, né, também vive. Você tem uma vitrine, uma distribuição, uma visibilidade, né? É um status e você pode chegar naquelas pessoas oferecendo alguma coisa, né? Sim. Então, acho que é bem estratégico, assim, né? Podcast, assim, nesse sentido. Uma vez a gente até eu participei de um podcast, até com o Vini. O Vini também tem um podcast, né, de game. E a gente participou de um podcast para falar sobre esse universo, sobre esse ramo e tal. E assim, e aí eu falei isso lá. Eu falei assim, cara, o que eu acho legal é que o podcast vira um palco seu. Sim. Sabe, assim, se você ficar na dependência de ser chamada para palestrar, e eu palestro hoje, né? Você tá em alguns painéis, em alguns eventos e tal. Cara, você tira essa distribuição para ser sua. Não, cara, eu vou criar meu palco aqui Sim. e falar com quem eu quiser e tratar a narrativa que eu quiser e vou distribuir e tal. E aí eu tiro essa dependência do outro e vira minha, né? Sim. Então é muito legal, assim, acho que uma ferramenta muito estratégica como negócio e tal. E os eventos, assim, todo mundo fala muito, né, da importância dos eventos, do networking de estar nos eventos e tal. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade dos eventos em gerar esse networking de oi, tudo bem? Né? Ou então, Complicado. eu sou a Grazi, e talvez a gente passe porque a gente eu também fui CLT anos. Então você, quando tá no mercado corporativo, era ao contrário, eu era a head, as pessoas que vinham atrás de mim, né? As pessoas que vinham querer me conhecer, e eu sempre fui, isso, graças a Deus, sempre fui ótima, assim, sempre super recebia, porque eu sei do corre que é, cara, do difícil que é, mesmo não tendo oportunidade, sabe, cara? Eu vou te adiantar, não vejo muita oportunidade aqui agora, mas vamos bater um papo sim, porque no futuro eu posso te indicar, o mundo roda muito. E foi ótimo porque eu tenho conexões de uma vida toda, sabe? Mas é muito difícil, assim, eu acho, esse networking de evento, né? E eu acho que quando o empreendedor, ele precisa romper essa barreira. Precisa. E contando, assim, até de um case meu, assim, semana passada eu tive no HSM, fui convidada.
para estar no HSM. Na verdade, eles queriam que eu fizesse uma palestra e tal, a gente não conseguiu organizar, mas eu fui como convidada. Lá em São Paulo, um evento para liderança, de inovação em liderança e gestão, um evento enorme, assim, mais de 25 anos. Só aqueles palcos irados, assim, com umas pessoas super inspiradoras. E aí eu, lógico, né, selecionei ali quais palestras que eu ia e tal, foi super legal. E aí eu falei, cara, eu vou nessa aqui porque eu quero falar com esse cara depois. Aí eu ouvi a palestra dele e ia lá. Oi, tudo bem e tal. Eu fiz isso com umas 3 palestras. E, cara, impressionante, assim. A pessoa que me convidou falou isso. Mas, Grazi, eles estão aqui pra isso. Sim. As pessoas foram palestrar porque eles sabem que eles vão se conectar. Sim. Todos eles me deram o WhatsApp. Sim. Eles não deram um e-mail. E aí eu falei com o CEO da Ford. E aí o cara... A gente começou a conversar, e assim, a palestra dele era sobre comunidades, influência, tudo a ver com o que eu fazia. Eu fiz um paralelo com a Ambev, eu falei, cara, fiz isso lá, vocês fazem melhor, ainda melhor por causa disso, uma outra camada e tal. Eu tenho cases assim também aqui, muito legal. Ficou uma discussão super legal. E aí ele falou, cara, vou te conectar com o meu marketing. Na segunda-feira eu mandei uma mensagem no WhatsApp do cara e ele prontamente toma aqui o meu marketing. Então, assim, a gente às vezes fica muito nesse lugar de primo pobre. Não vou me envolver, não vou mas perturbar. pô, quem sou eu, né? Vou falar, ele é o CEO da Ford. Cara, você tá no jogo, você tá no mercado. Né? Então, assim, não tenham receio, né? Não fiquem com essa vergonha, assim. Não. Eu tenho muito ainda. Eu assim, também. Cara, a pessoa vai achar... Às vezes é muita energia que você bota. Cara, eu sofri. Eu tô lá na palestra, assim, no finalzinho já assim, eu vou falar, não, vou usar esse gancho, não, vou falar tal coisa, vou puxar por tal negócio. Cara, teve uma palestra que foi a CEO da Pet Love, ela é do mercado de pet. Eu tenho um parceiro muito bom nesse mercado. Eu vendi o meu parceiro pra ela, sabe? Ela assim, cara, que incrível, vamos falar segunda-feira, me deu o WhatsApp. É isso. E, tipo assim, é impressionante, sabe? Assim, como que se destrava e é super importante, né? Sim. Então, tem ferramentas estratégicas, né? Pra você trabalhar a marca pessoal. Tudo é intencional. Não vai achando que você só tá indo no evento. As pessoas sabem que tá todo mundo ali, todo mundo, né? A maioria das pessoas estão ali pra isso. Até hoje eu não recebi nenhum fora, ninguém foi grosseiro comigo, todo mundo te recebe bem, você só tem que ir na intenção. E óbvio, não é aquela conexão fria. Você também quer escutar a pessoa que tá ali do outro lado, entender o que ela precisa, o que ela faz, e ter essa curiosidade de se conectar com a pessoa de verdade. E aí eu acho também pensar o que de fato você vê que vai te trazer, que você pode agregar, que vai ser estratégico. Não sair distribuindo carta pra todo mundo, sabe? Esse cara, esse aqui, acho que faz todo sentido. Eu acabei de fazer um negócio que, pô, faz muito sentido pra esse cara. Você também ser estratégico ali na conexão que você vai, assim, né? Eu lembro que dessa coisa de pet, tinha uma outra empresa que eu falei, puta, eu já fiz isso também. Eu falei, não, vou ir na de pet, que eu acho que eu tenho mais força e tal. Então também é isso, né? Você também ser intencional, estratégico ali, pensar as conexões certas, né? Sim. Mas assim, se você fosse dar uma dica, né, para esses empreendedores trabalharem em marca pessoal, o que você entende que são as maiores, né, fortalezas, assim, que é importante ali? Primeiro entender como ele tem que se posicionar. Eu falo muito de tom de voz também. Não adianta eu me posicionar de determinada forma e o meu mercado ser totalmente oposto. Eu tenho que conseguir me integrar ali com aquele mercado. Então, tem que entender ali como você vai se comunicar com aquele mercado, entender os espaços que você tem que estar, como você falou. Eu olhei as palestras que eu queria estar. O seu tempo vale muito e a sua energia também. Então, não adianta você sair mirando em todo mundo. Você tem que focar no que realmente vai trazer algo de positivo para você. E sempre pensa também com o olhar do outro lado. Quais são as dores daquela pessoa que está ali do outro lado? O que você poderia agregar para ela? A gente tem aí gravar conteúdo para as redes sociais, podcast, como que você consegue distribuir isso para essa pessoa, né? Então, realmente trazer algo de positivo. Isso as pessoas também vão olhando e criando a sua autoridade. Você cria a sua autoridade de acordo com aquilo dali que você distribui, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, entenda muito bem para quem você vai se comunicar, monta como você vai comunicar, com a sua autenticidade também, não vamos montar robozinho, né? Nós somos humanos, nós temos que ser verdadeiros, e distribua isso para quem precisa receber da forma correta, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, e eventos,
é isso que você falou. Eu tenho uma dificuldade até hoje, assim, de abordar a pessoa do nada. Eu sempre tenho um materialzinho de apoio, eu sempre olho os crachás, eu sempre puxo o assunto de alguma forma. Eu sei que é ruim, é chato, às vezes no início é difícil, mas dá. E a pessoa tá ali, pensa isso que você falou, a pessoa tá ali pra fazer isso. Ela também tá com dificuldade de chegar em você. Às vezes ela também quer Num bom chegar. gancho, né? Cara, uma coisa que ela falou na palestra, alguma, né? Ou sei lá, se a pessoa de alguma forma se teve alguma conexão nesse caminho dela na vida, você puxa, né? Enfim. Sim, você consegue se conectar. É uma conversa, né? Você se conecta com a pessoa de lá e ela vai se conectar com você. As pessoas, geralmente, como eu falei, nunca levei nenhum toco até agora, um fora. Geralmente as pessoas, elas querem também se conectar com quem tá ali assistindo a palestra dela. Ela quer saber o que ela pode melhorar, como que aquilo dali bateu em você. Então, ela quer escutar isso também. É uma super boa legal, ponte. né? É bom ver, né, que assim, é acessível, né? Sim. Não é uma coisa, né? Enfim. E assim, pensando nesse mercado, né, que você tá de, né, óleo, gás, energia e tal, é um serviço duro, né? E você tem um desafio ali de como traduzir isso, e eu vejo marketing super estratégico para isso. Mas aonde que você entende que esse cliente, como que você mais influencia a compra desse cliente, né, no mercado como esse? Você acha que é na relação de confiança? Você acha que é no resultado especificamente? Ou você acha que é na prova social? Aonde você entende que você melhor consegue influenciar, né, essa ponta ali na conversão? Para ele se tornar um cliente meu, Não, para seus ele, clientes mesmo no mercado para de ele óleo e gás, converter, para ele converter. e depende muito também do tipo de cliente, porque a gente tem cliente como esse que eu falei, que são licitações, então são outros objetivos que ele quer. Então, o que que ele vê de positivo no meu trabalho que fala, tá dando certo. Às vezes é a marca empregadora, que a gente consegue ali mostrar para ele que ele tá conseguindo montar essa reputação que ele já tinha ali no meio offline, tá indo para o meio online. Ele consegue ver a questão de reputação. Os próprios colaboradores da empresa dele estão se agregando mais, comunicando mais. Então, os próprios diretores, às vezes, eu tenho uma cliente agora que ela tá falando, poxa, os diretores estão amando que você tá conseguindo traduzir a história de vida deles, toda a trajetória que eles tinham, que às vezes não era, nem às vezes os funcionários sabiam tanto, e vocês estão conseguindo traduzir isso nas redes sociais. Então, tem esse perfil de cliente. Tem o perfil de cliente que ele não é essa questão de licitação, etc., que ele realmente quer se conectar com a outra ponta. E aí a gente monta de um formato diferente, que tem um pouco disso aqui, mas de um formato diferente que ele também vai olhar mais para vendas, ele vai olhar mais para o comercial. Que tipos de conteúdos eu consigo fazer que o próprio comercial dele vai utilizar para converter. E aí ele olha tráfego, ele olha outras coisas e a gente mostra indicadores. A gente faz reunião de resultado, por exemplo, todos os meses, para mostrar e fidelizar e fazer ele acreditar que aquele investimento ali está dando retorno. E a gente faz uma reunião, inclusive a gente vai fazer agora. No final do ano, a gente sempre estabelece as metas do ano seguinte. O próprio cliente traz pra gente, eu pergunto, o que é sucesso para você? Eu quero saber o que é sucesso para você, de verdade, assim, o que você bate o olho e você fala, tá sendo um sucesso. E ele me traz, ele próprio me traz, porque não adianta eu como agência também, não, sucesso é isso, isso, isso. Às vezes o cliente tem uma percepção diferente, Sim, ele tem uma total. noção de sucesso diferente. Então, é isso, é você ter uma abertura muito transparente, muita transparência com o seu cliente. O que está dando certo, o que a gente tem que mudar, o que você acha sucesso e mostrar isso também. Isso tem que ser Sim, mostrado. sim, principalmente. Então, estamos chegando já no fim, Sim, Laris. Foi ai. ótimo, passamos bastante assunto aqui, sua jornada, né? A sua visão aí de negócio super aplicada, né? É super inspiradora mesmo. E aí, vou convidar você aí de novo lá, né? Do Feed pro Funil no Instagram, no YouTube, no Spotify. Compartilha, né? Com quem você acha que vai agregar valor, né? Que você vai contribuir aí com a inspiração das pessoas. E aí, antes da gente ir, deixa eu te dar um presente. Ah, Te que agradecer por você fofinha. estar aqui. Obrigada, Foi obrigada. Eu ótimo o também gostei papo. bastante.
E pra gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, que é: o que você entende que é mais estratégico para você conseguir converter os clientes, né, no seu ramo, no seu segmento, para que a gente deixe de ter uma conexão simplesmente de vitrine ali, né, do seu feed, para o funil, né, que você de fato consiga gerar essa conexão com esses tipos de cliente, né, do seu cliente com o cliente dele, você com os seus, nesse mercado que é mais objetivo, mais Sim, técnico, sim. né? Reputação. A gente tem que ter excelência no que a gente entrega. A gente tem que conseguir fazer com que o cliente veja essa excelência. E relacionamento. Não adianta, eu sempre falo isso para os meus colaboradores, o time lá da estação. O nosso atendimento tem que ser de outro mundo. A gente sempre fala isso, atendimento de outro mundo. O cliente, às vezes, ele tem uma correria, ele tem uma rotina ali que ele precisa do nosso apoio. A gente tem, como agência, esse apoio desse cara. E ele, do outro lado, vai vendo essa parceria crescer. Ele vai confiando na gente, ele vai se aproximando da gente. Então, eu tenho vários exemplos, graças a Deus, de clientes que, por exemplo, Larissa, eu tô saindo dessa empresa, mas tenha certeza que eu vou sair daqui e para onde eu for, eu vou indicar vocês, porque vocês são parceiros de verdade. Então, eu vejo que tem os processos, tem tudo isso que eu falei aqui, mas isso aqui, essa proximidade, esse carinho que a gente tem, é essencial para manter essa relação e continuar, graças a Deus, crescendo. Porque no fim o B2B é o C2C, É H2H, uma de uma. Então, é isso, é relacionamento, não tem frieza só. É um mercado que você olha assim, barco, né, petróleo, é pessoa. Quem tá ali do outro lado, tocando aquilo dali. Então, se eu pudesse falar duas coisas, eu falaria isso. Boa, muito bom. Deixa suas redes, conta, né? Claro. Onde te encontrar. Ó, vocês podem encontrar a gente pelo @Estação Criativa. Lá no YouTube também, se jogar Estação Criativa, aparece o nosso canal. E a gente tem nosso site também, estaçãocriativa.com. Então, se vocês quiserem falar com a gente, tem lá o botão do WhatsApp, vai direto pro comercial, o comercial manda pra mim e a gente conversa bastante. E a Larissa Ramos no LinkedIn. Larissa Ramos no LinkedIn. Boa. Muito bom, Lari, foi um prazerzaço. Ai, Obrigada, obrigada. adorei. Obrigada, gente. Até a próxima.